Olá, alunos, tudo bom com vocês? Olha, a nossa aula ela vai dar início às bactérias. Lá no seu livro é a página 22. Esse assunto é um assunto já de utilidade pública, porque você sabendo bem o conteúdo, você vai saber se cuidar e cuidar dos outros. Com isso, a gente vai começar as bactérias, alguns agentes causadores de doenças. Então vamos lá. Eu tenho uma diversidade dos micro-organismos, que atualmente a análise das relações evolutivas entre o micro-organismo está baseada sobretudo em sua composição molecular. As bactérias, por não possuírem até hoje membrana nuclear, são considerados os primeiros seres vivos de organização celular. Vocês sabem o que é aquela membrana celular ou nuclear? É a membrana que protege o núcleo de uma célula, que vocês também vão ver e visualizar os outros constituintes de uma célula, que são as organelas. Mas para a gente compreender um pouquinho das bactérias, a gente vai ver o reino aonde elas vivem, que o reino é chamado reino Monera. E as bactérias são unicelulares, que são apenas uma célula, são procariontes, elas vivem isoladas ou em colônias, como vocês vão ver também os exemplos, não possuem organelas citoplasmáticas, elas apresentam parede celular, elas apresentam membrana plasmática e apresentam também o citoplasma, que vocês também no decorrer da aula vão observar. Com isso, elas têm uma classificação. A classificação delas são em três, que é a arqueobactérias, a eubactérias e a cianobactérias. O que é a arqueobactérias? As arqueobactérias, elas são produtoras de gás metano, que é o gás que ele é em decorrência de lixão. Se eu tenho um lixão, é colocado o lixo e a terra vai cobrir ele. O lixão é dessa maneira, são camadas. Então é sempre coberto por areia. Boto o lixo e cobro com areia e assim por diante. Mas aquele lixo acumulado, ele vai gerar alguns tipos de bactérias para se alimentar daquele lixo. Ou lixo orgânico ou lixo inorgânico. O que acontece? Essas bactérias, quando elas se alimentam desse lixo, produzem algum gás. E esse gás é chamado gás metano. Então, eu tenho as eubactérias, que são microplasmas sem parede celular, gram-positivas e gram-negativas, com parede celular. E eu também tenho as cianobactérias, também chamadas de algas azuis, que são fotossintetizantes, que são as algas que tem no mar. Mas as algas azuis é um outro tipo de alga, sem ser a que a gente tem no nosso mar aqui, do nosso Paracuru. Eu tenho as arqueobactérias. Elas são anaeróbicas. Elas não utilizam o oxigênio para a sua produção. Elas habitam ambientes externos, fontes termais, que são águas com elevadas temperaturas, locais com pH muito baixo. O pH ele vai medir a acidez de algum líquido, de alguma água, por exemplo. Então, essas arqueobactérias, elas habitam esses ambientes extremos, né? Como está falando de fontes termais, que são águas que têm um maior volume de quentura, que é a temperatura. Então e elas produzem o metano. A microplasmas, elas não apresentam parede celular. Observe aí na imagem como é que elas são. São as menores células conhecidas, elas são heterotróficas, não encontrados em esgotos no solo, capazes de realizar o parasitismo intracelular e são conhecidas pela sigla PPLO. O que é isso? Pleuropneumonia Link Organic. Então, ela vai dar pneumonia do pneu, que é o pleuro, a parte do seu pulmão, o tecido de dentro do pulmão, certo? Então, vamos conversar também sobre isso e caso vocês perguntem, caso tenha dúvida, perguntem que eu vou estar respondendo para vocês lá no WhatsApp.
As cianobactérias, elas são conhecidas como cianofícias ou algas azuis. Elas são autotróficas, elas apresentam clorofila, são fotossintetizantes, armazenam lipídios, proteínas e amido. São fixadores de nitrogênio. Por que elas são fixadores de nitrogênio e também fazem a fotossíntese? Por estar em água, ela tem o nitrogênio também na água, que faz a alimentação dela, que elas fixam e se alimentam, fazem a fotossíntese para que tenha essa troca gasosa. O maior produtor de oxigênio do planeta também são as algas, que habitam o mar e a parte da Amazônia. Eu tenho também toda a morfologia das bactérias que estão apresentadas também no seu livro. Tudo que eu peguei aqui está no seu livro. Eu complementei com outras informações para que você tenha uma evolução cognitiva melhor. Então, a morfologia das bactérias, elas são esféricas, que são esses cocos. Essas aqui, ó, que vocês podem ver aqui, esses cocos aqui, são esféricas. Bastonetes e bacilos. Elas são espiriladas, que são espiros ou espiroquetas. Elas são formatos também de vírgula. Elas têm toda a sacinas, que são 8 cocos formados um cubo. E estreptococos, que são cocos alinhados formando fileiras. Estafilococos, que são cocos reunidos em forma de cachos. Diplobacilos, que são bacilos reunidos 2 a 2. Streptobacilos, que são bacilos alinhados em cadeias. Uma forma bacana de vocês compreenderem é que esse vídeo vai estar lá no YouTube e vai ter também no seu WhatsApp. Você pode estar revendo ele para ter maior informação. Eu tenho a reprodução das bactérias. Essas bactérias, elas se reproduzem na função assexuada, por cisparidade ou bipartição e esporulação, que são formas estruturais chamadas de endosporos. Observem a imagem. Eu tenho aqui no número 1 a bactéria, todo o componente dela que está dentro do núcleo, que o núcleo ele não existe a parede nuclear, ela começa a se ligar aqui no citoplasma. O que tem aqui dentro do núcleo, por não ter a parede, ele começa a fazer a separação, ela separa. Aqui, essa parede da célula, ela cria uma invaginação, que é esse corte aqui, para separação. E assim ela começa de separar de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8 e assim por diante. Eu também tenho a reprodução das bactérias sexuadas, que elas utilizam a recombinação genética que ela tem ali dentro dela para que ela possa se reproduzir. Ela leva à formação de novos indivíduos com características diferentes. Ela também faz com que esse material genético se misture. Ela pode ocorrer de 3 maneiras: a maneira de transformação, transdução e conjugação. Vamos também estudar cada ponto desse e a evolução que acontece com a própria bactéria. Eu tenho a sexuada por transferência genética por transformação, que as bactérias receptoras captam do meu pedaço de DNA livres procedentes de outras bactérias já mortas. Normalmente a célula incorpora em cada transformação uma pequena quantidade de genes. Como você observa aqui, eu tenho essa bactéria aqui, esses genes são colocados no organismo. As bactérias que possam vir vivas, elas aderem a esses genes que tem aqui, que é o DNA, e ela entra no organismo dela e faz associação com o DNA dela. Outro tipo de reprodução é a transferência genética por conjugação. Observem aqui a conjugação. Eu tenho aqui uma bactéria. Essa bactéria aqui, ela vai se juntar a outra bactéria para ter um recipiente. Ela se junta, as duas paredes celulares, elas abrem uma passagem para que possa conjugar o material genético de uma para a outra. E a transferência genética por transdução. Essa transdução é o que?
é quando a bactéria ela introduz uma parte viral, o vírus fragmenta a bactéria dentro dela, chega a se eclodir. Quando ela se eclode, ela tem o material genético dentro da bactéria de um invasor, que é um outro tipo de DNA de um vírus ou outro tipo de infecção. Então, tem as doenças bacterianas que eu vou falar no próximo vídeo. Veja o próximo vídeo.